Olá, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado por sua presença do outro lado. Estamos de volta com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, ok? Muito obrigado, realmente de coração, por sua presença. Que o Senhor continue te abençoando grandemente juntamente com toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam na sua casa. Estamos iniciando o quarto trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, e esse é a nossa lição do quarto trimestre, que é a capa, uma mão cheia de semente e lançando a semente, provavelmente semente de trigo, ok? O semeador saiu a semear. Então, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Certo? O nosso texto áureo se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Palavras de Marcos capítulo 3, versículo 34. A verdade prática nos diz: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e dela podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã, certo? Podemos extrair inspirações e ensinos divinos para a vida cristã, para a nossa vida secular na sociedade em relação aos nossos semelhantes, certo? Nosso texto está em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17. E diz o seguinte: acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Veja bem, ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ok? E assim iniciamos com esse texto instrutivo nossa lição. E temos aqui os objetivos. Primeiro, distinguir as parábolas de outras figuras de linguagem. Vamos ver figuras de linguagem. Esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas e apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola, ok? O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, advogado, autor de livros, membro da Casa de Letras, Emílio Conde, líder ou pastor da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, capital paranaense. Na sua introdução ele diz: quando estudamos as parábolas de Jesus com o coração, com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com
as sábias lições que Ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Estudar esse conteúdo, como disse Jesus, eu sou primeiro discípulo, é um privilégio. Então, bem-aventurado, disse Jesus, são os olhos que veem os olhos que veem o que vós vedes. Palavras de Jesus, certo? Lucas 10, 23 e 24. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram, certo? Então somos bem-aventurados se prestarmos atenção de bom grado, querendo entender, procurando entender o significado por trás dessas histórias, a moral por trás dessas histórias, o ensinamento espiritual para nossas vidas por trás dessas histórias que Jesus contou, desses ensinamentos através de parábolas, certo? Ok? Então nós vamos ver figuras de linguagem. Dentre essas figuras de linguagem, nós vamos nos ater somente às parábolas no decorrer de todo o trimestre, certo? Figuras de linguagem ou figura de retórica. Uma figura é meramente uma palavra ou frase colocada de forma diferente do seu emprego ou sentido original simples. Por que se utilizam figuras de linguagem? As figuras de linguagem acrescentam cor e vida, as figuras de linguagem chamam a atenção, as parábolas chamam a atenção, provérbios chamam a atenção, certo? Uma ironia também chama a atenção. As figuras de linguagem ficam mais bem registradas na memória, certo? Fica registrada na memória por mais tempo o ensinamento através de figuras de linguagem, através de uma parábola, certo? Por exemplo, certo? Que a qual foi muito utilizada por Jesus. Sintetizam uma ideia e estimulam a reflexão, certo? Estimulam a reflexão. Veja o caso do filho pródigo, parábola do filho pródigo e também do bom samaritano, certo? E as parábolas de Jesus são tão interessantes, tão importantes, são tão vivas, que mesmo pessoas que não fazem parte do mundo cristão, do contexto cristão, certo? Ou seja, católico ou evangélico, tem conhecimentos dessas parábolas, certo? E às vezes até citam-nas, ok? E outra figura de linguagem como a poesia. Muitas pessoas que não são evangélicas, não são católicas, citam os salmos, por exemplo, e outros provérbios. E tópico 1, e aqui no tópico 1, o primeiro tópico e o subtópico 1, conceito. O que é parábola? Parábola no hebraico é machal, certo? Dependendo do contexto, refere-se a outras figuras de linguagem, certo? Então é a palavra machal. Machal. O hebraico é uma língua, um idioma, o hebraico antigo, da época dos patriarcas, certo? Não tinham muitas palavras, era um vocabulário muito resumido, cerca de 8.000 palavras. A língua portuguesa, a nossa língua portuguesa tem 500.000, 500.000 palavras ou mais, certo? Veja que diferença. Então era normal que uma palavra, no contexto hebraico, certo? Uma palavra na língua hebraica pudesse significar ou classificar outras coisas, certo? E por isso é que os estudantes da Bíblia, os estudiosos, os pesquisadores, os teólogos, então identificaram,
várias figuras de linguagem que nós damos nomes diferentes atualmente, mas só que no hebraico a palavra usada é somente uma, certo? Machal, para as várias figuras de linguagem, não só para parábola, como também para ditos proféticos. Se alguém fazia uso da profecia, isso também era chamado de machal. Se fazia uso de um provérbio, isso era chamado de machal. Se fazia uso de analogia, era chamado de machal. Se fazia uso de um enigma, era machal. Se era um discurso, certo? Um discurso, uma oratória, era chamado de machal. Se era um poema, uma recitação, era chamado de machal. Se era um conto, uma pequena história, era chamado de machal. Se era uma símile, era chamado de machal, certo? Uma palavra significava tudo isto, todas estas figuras de linguagens e figuras de retóricas, certo? As quais conhecemos atualmente por esses vários nomes. E essa palavra, ela ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, cerca de 40 vezes. Agora, a palavra traduzida por parábola, certo? No Novo Testamento é parábolê, certo? Parábolê. No Novo Testamento já é parábolê. Na verdade, nossa palavra parábola não é uma tradução, mas uma transliteração, ok? Uma transliteração da expressão parábolê, que no caso aqui, parábolê é a tradução de Machal, certo? Tradução de Machal, isso da tradução, como foi traduzido na Septuaginta, ok? Machal foi traduzido por parábolê, que significa em grego por ao lado, para comparação, por ao lado de, para comparação, ok? Colocar uma coisa ao lado da outra para análise, para comparar, certo? Tem o sentido de comparar com ilustração de alguma verdade ou ensino. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento para a palavra parábola, mas existe uma singularidade. Aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 9, Hebreus 11, 19, certo? Existe algo singular, certo? Quando está se falando sobre o tabernáculo e quando está se falando sobre o caso de Isaac, que estava para ser sacrificado por seu pai, e logo depois Deus providencia um cordeiro, certo? É substituído por um cordeiro, por um animal que ali apareceu e foi sacrificado no lugar de Isaac, certo? A substituição vicária, o sacrifício vicário. Essas palavras são usada no Novo Testamento, é usada a palavra parábola, porém os nossos tradutores entenderam que deveriam traduzir, que deveriam colocar no lugar como, segundo o contexto, como alegoria e figura. É como está nos textos de Hebreus 9, 9 e 11, 19. Porém, no original também é parábola, certo? Então, o contexto determinou, então, a tradução de acordo com as figuras de linguagens que qualifica, certo? Aquele texto, aquele contexto, certo? Pois já que está falando de coisas passadas e dando uma representação para os dias atuais. Então, foi traduzida, logicamente, por alegoria, porque, na verdade, é uma alegoria. Alegoria, temos aqui a exposição de um pensamento sob forma figurada. É a representação de uma coisa
para dar ideia de outra. Ou seja, o tabernáculo pode significar os nossos dias atuais, dia da igreja, certo? Como também simboliza a Cristo, certo? O santo do santo véu que se rasgou, certo? No templo, que o templo foi uma substituição do tabernáculo, significa a carne de Cristo que se rasgou, certo? Então tem essa simbologia, certo? Essa característica de alegoria, mas no original temos a palavra realmente parábola, certo? Porque também, como no caso do hebraico, só existia essa palavra para classificar distintas figuras de linguagem, certo? Na verdade, no mundo antigo não existia essa classificação, certo? Literária. Na literatura não existia essa classificação. Certo? São coisas que vêm surgindo dia a dia, após a evolução, a modernização, após estudos e pesquisa. Então vão se desenvolvendo termos para se classificar determinadas coisas. E assim também é na literatura, em qualquer área, certo? Então, não havia toda essa classificação dos textos, porque as pessoas não tinham essa, por exemplo, vamos dizer assim, uma disciplina de literatura nas escolas, como se tem hoje. Estudo de literaturas, das várias literaturas. As pessoas pegavam um texto, um livro, liam e tiravam ali seus ensinamentos, mas não tinha essa preocupação de classificar as figuras de linguagem, como acabamos de ler aqui, uma ironia, um provérbio, um dito popular, um dito profético. Então, uma palavra classificava todas essas figuras de linguagem, assim como temos no hebraico aí e também no grego, usando-se aqui a palavra parábola, certo? Vamos dar uma olhada aqui. As minhas meus escritos aqui, rascunhos, certo? Algumas figuras de linguagem. Se nós formos, e aí através dos tempos foram desenvolvidas várias figuras de linguagem. Temos a símile, na verdade não foi desenvolvida, mas que conforme a análise dos textos, então foram se dando nomes conforme características, certo? E assim temos a símile, a metáfora, certo? Catástase, metonímia, sinédoque, merisma, rendíade. Temos a personificação, o antropomorfismo, a atribuição, qualidade de ações humanas a Deus, antropomorfismo, né? Atribuição de qualidade de ações humanas a Deus. A personificação, que é a atribuição de características ou ações humanas a objetos inanimados, a conceito os animais, certo? Temos o zoomorfismo, atribui características de animais a Deus, certo? E apóstrofe, referência direta a um objeto como se fosse uma pessoa. Eufemismo, substituição de uma expressão desagradável e injuriosa por outra mais suave. Temos a elipse, a omissão de uma palavra ou palavras cuja falta deixa incompleta a estrutura gramatical. E assim temos hipérbole ou hipérbole, afirmação exagerada, certo?
como diz um texto, que as cidades eram fortificadas até os céus, certo? Não eram realmente, na realidade, até os céus. É uma figura de linguagem para dizer que eram extremamente fortificadas. Temos a ironia, que é uma forma de ridicularizar indiretamente sob forma de elogio, certo? O indivíduo diz uma coisa em palavras, mas em pensamento, mas o sentido é totalmente o inverso. Onomatopeia, paronomásia e assim por diante, são várias, certo? A sinédoque, que é a substituição da parte pelo todo ou do todo pela parte, certo? Distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem, que é o subtópico 2, certo? É isso que acabamos de dar uma pinceladazinha. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são símile, certo? Símile. Símile é a comparação de coisas semelhantes ou representantes daquilo que simbolizam, apresentando um elemento comparador, certo? Uma símile. E aqui temos uma referência, vamos ver se conseguimos aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Símile. Vamos rapidamente aqui, senão daqui a pouco esse vídeo vai estar com... Muito bem, bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de noite, pois será como a árvore. Então, isso é uma símbolo. Como a árvore, ele não será uma árvore, mas como uma árvore, certo? Então, esse é um exemplo de símile, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, esse é um exemplo de símile, certo? Temos o provérbio. Vamos citar aqui um provérbio popular: água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é que diz esse provérbio? O que está querendo dizer? Está falando sobre persistência. Então, para não desistir, para que você não desista, mas que prossiga, que continue, certo? Até o fim, até a execução daquilo que você se propôs a fazer, certo? Temos a metáfora, temos a alegoria. A metáfora, por exemplo, é um termo que consiste na transferência de uma palavra para âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado. Por exemplo, sou o pão da vida, disse Jesus, mas ele é o pão? Não. Ele é a luz, por exemplo, a porta, como ele diz, eu sou a porta? Também não. Mas o que é que ele está querendo dizer quando ele usa essas expressões, certo? Que é classificado aqui como metáfora, essa figura de linguagem. Ele, como pão, ele é a nossa nutrição espiritual.
certo? Nós vivemos por causa dele e através dele, certo? É ele que nos alimenta espiritualmente, não que ele seja o pão em si. E como a porta, ele não é uma porta de madeira ou de vidro ou de ferro, seja lá do que for, certo? Mas é através dele que nós temos o acesso a Deus, ao Pai, é através dele que temos acesso às coisas espirituais. Então isto é uma metáfora. A outra figura, alegoria, certo? Alegoria, já falamos um pouco sobre a alegoria, a questão ali é tabernáculo. Temos também a cortina do tabernáculo do templo, o véu do templo se rasgou-se, a carne de Cristo foi rasgada e aí tivemos acesso ao Santo dos Santos, que representa o mais profundo do espiritual, representa os céus, certo? No qual nós temos acesso devido à morte de Cristo, o Cordeiro Pascal, o Pascual, que representa a Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, certo? E a libertação. Fábula e o tipo, certo? A fábula e o tipo. Fábulas são histórias, são pequenos contos e muitas vezes se dá voz e emoções humanas aos animais e às coisas, certo? Vamos ver se temos algum exemplo aqui. As árvores. Existe um texto que diz que as árvores bateram palmas. Temos o tipo, que é uma classe de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas, objeto, tipo, certo? Que designam fatos semelhantes, pessoas, objeto no porvir, certo? É muito... Quando Eliezer vai buscar a noiva para Isaac, é uma representação do Espírito Santo que entrega a noiva a Cristo, certo? Segundo alguns comentaristas, certo? José, também um tipo de Cristo. Isaac, um tipo de Cristo, certo? Representa a Cristo. E também o Cordeiro Pascual tipifica a Cristo. O tabernáculo também, pois João diz que ele tabernaculou-se, certo? Tabernáculo, João capítulo 1, versículo 14. Fábulas, alegoria histórica de narração breve, em verso ou prosa, destinada a ilustrar um preceito, segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 9, certo? 14, 9, deve ser o caso do espinheiro. É o segundo livro dos Reis. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo, certo? Isto é uma pequena fábula, mas quem já leu conhece as fábulas de Esopo, certo? Por exemplo,
tem assim uma visão mais ampla do que seja uma fábula, onde animais falam e nos dá ensinamentos morais, sempre trazendo ensinamentos morais, certo? Essa é a característica primeira das fábulas que foram escritas. Temos a fábula de Esopo, temos as fábulas de Fedro, o escravo, o escritor, certo? Entre os latinos. É importante não confundi-las com as parábolas, é importante não confundir essas figuras de linguagem com as parábolas, é o que diz aqui o nosso querido comentarista, certo? É importante não confundir com as parábolas. A aplicação de uma parábola, ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábolas com a finalidade de convencer aqueles e condenar estes. Por que será que Jesus usou dessa maneira? Porque eles não se interessavam por seus ensinamentos, eles tão somente só queriam pegar Jesus em falha, certo? Era o único objetivo deles, era tão somente pegar Jesus Cristo em alguma falha. Jesus usava esse método devido à diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes, certo? Ao ser inquirido sobre o uso da parábola, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por duas razões. Veja, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-las e para obscurecer a verdade daqueles que o odiavam, certo? E é o que vimos logo no texto. Jesus explicava para aqueles que queriam realmente saber o significado, aqueles que estavam realmente interessados nos seus ensinos, certo? É o que diz o versículo 15 de Mateus 13: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja. Então, se você não quer, se o indivíduo não quer, o Senhor não força para que ele ouça, certo? Jesus é a porta. Quem entrar por mim será salvo, certo? Vinde a mim todos que estáis cansados. Então, ninguém é forçado. Tem que ser de bom grado e de bom coração, ok? De bom grado e de bom coração, ok? Temos um livro aqui, vamos dar uma olhada aqui. O livro Todas as Parábolas de Jesus, da CPAD. E vamos ver aqui algumas definições. Olha, às vezes, afirma aqui o escritor, a parábola afasta a luz daqueles que amam a escuridão. O indivíduo já ama a escuridão, então é desejo dele, é vontade dele, é o que o coração dele pede. Se ele não quer a verdade, então Cristo não o forçará, certo? Protege a verdade contra os escarnecedores, deixa uma mensagem aos descuidados que depois pode ser interpretada e compreendida, certo? O mestre dos mestres sabia que não poderia ensinar nada a seus ouvintes se não os levasse a ensinar a si próprio. Ele deveria alcançar a mente deles e fazê-los trabalhar com a dele, certo? Então é preciso que todos nós queiramos aprender. O mestre dos mestres sabia que não poderia ensinar nada aos seus ouvintes se não os levasse a ensinar a si próprios, certo? Nós devemos tirar uma lição
ou lições dos ensinamentos de Jesus, especialmente das parábolas, certo? Então é preciso que queiramos, que cada indivíduo queira, certo? É preciso que todos nós queiramos, tenhamos o interesse pelas coisas espirituais, certo? Os homens tinham que ser conquistados e a parábola era o melhor método disponível para conseguir isso. Além do mais, Jesus foi extraordinário no uso das parábolas. Jesus adotou o método de ensinar por parábolas, quer ao se dirigir aos discípulos, quer aos fariseus, seus inimigos, a fim de convencer aqueles e condenar estes. Porque às vezes, se a gente fizer uma leitura superficial, a gente pensa que Jesus só ensinava por parábolas aos fariseus, mas ensinava tanto aos fariseus como aos seus discípulos. Porém, os fariseus não se interessavam, não tinham curiosidade, não tinham certo o interesse, a humildade de questionar, de perguntar o significado, o que significava, certo? Qual a razão, enquanto os discípulos já interrogavam a Jesus, querendo saber o significado daqueles ensinamentos, certo? Portanto, os fariseus que estavam cegos, estavam surdos, viam e não enxergavam, certo? Ouviam, mas não entendiam, porque eles tinham se tornado duros, porque não tinham a humildade de procurar saber, de se informar a respeito das coisas espirituais com Jesus, certo? Porque eles se achavam altivos demais, sábios demais, entendidos demais na lei, certo? Para perguntar a alguém que não sentou no banco com eles para se instruir na lei de Moisés, na Torá, certo? E nas suas tradições. Portanto, para eles serviu a pena de condenação, mas não que Cristo quisesse condená-los, mas porque eles próprios não se interessaram pelos ensinamentos de Jesus, querendo tão somente, só tinham o intuito de pegar Jesus em alguma falha. Contexto social e literário, certo? Tópico 2, a Galileia nos tempos de Jesus, subtópico 1 do tópico 2, a Galileia compreendia todo o território norte da Samaria, até o monte do Líbano, estendendo-se de leste a oeste contra o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo e Fenícia, certo? Aqui nós temos um mapa, certo? Aqui nós temos um pequeno mapa. Então, aqui Idumeia é o mapa de Israel no tempo de Jesus, certo? E nós temos a Judéia. E aqui Samaria.
Aqui nós temos a Galileia. Certo? Vamos ver onde é que está. Jerusalém está aqui. Aqui temos a Galileia. Aqui temos o Mar da Galileia. Aqui, ó. Certo? E aqui é o Mar Morto, né? Ok? Então vamos ver aqui. A Galileia compreendia todo o território do norte da Samaria, aqui no norte. Todo esse território do norte. Certo? Galileia. Aqui temos o Mar da Galileia e aqui temos o Mar Morto, lá embaixo. Aí mais ao sul. Até o Monte do Líbano, tendência de leste a oeste, entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Certo? Mar Mediterrâneo. Mar da Galileia, Mar Morto. Certo? O Lago de Genezaré. Lago de Tiberíades. Mar da Galileia, Lago de Tiberíades. Vamos ver, observar o texto. Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria, certo? Era uma região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o Mar da Galileia, certo? Um lago de água doce, localizada ao norte do território de Israel, que é hoje conhecido, chamado de Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, certo? Então está aqui. Então essa região aqui era mais próxima, era mais próspera do que a região da Judéia, certo? Muito mais próspera. Esse lago tinha 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, certo? Temos aqui Jerusalém, e aqui, daqui para cá, são cerca de 90 quilômetros, 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região. As ocupações dos habitantes incluíam agricultura, floricultura, pecuária, tingimento, certo? Cortume, certo? É o trabalho com couro, certo? A pesca, fabricação de embarcações. Na Galileia, Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, certo? Aqui era a região mais próspera e mais cosmopolita, certo? Por causa das rotas comerciais. Então havia pessoas ali de vários outros lugares que por ali passavam também para comerciar, muitos comerciantes, certo? Nós temos aqui a Fenícia, né? Essa faixa de terra aqui. Isso aqui
somente para ter uma ideia, é a Fenícia. Ok? Então, é nesse contexto histórico, certo? Todo esse movimento, toda essa movimentação, certo? Toda essa cultura e essa mistura de culturas, de comerciantes que por ali passavam, que comercializavam, onde Jesus iniciou então contando suas parábolas memoráveis, certo? Então era esse o contexto cultural, certo? Uma área próspera, uma região próspera, onde se desenvolvia agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento, curtume, certo? É o trabalho com couro, a fabricação de embarcações, já que estava ali próximo ao mar Mediterrâneo e ao mar da Galileia. E também Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém era a área ali na região do Grande Templo, certo? E o templo ali era um símbolo, era um marco para os judeus, e eles se orgulhavam muito do templo, era motivo de quase idolatria. E ali vivia a elite dos judeus, onde se concentravam os fariseus, os escribas, os saduceus, gente que perseguia a Jesus e não gostava dos seus ensinamentos, não gostava nada dos seus ensinamentos, das suas instruções. E esse é um dos contextos históricos, certo? Pessoas avessas, pessoas contrárias aos ensinamentos de Cristo. E ainda acrescentando que havia movimentos que eram contra, certo? Ao Império Romano, pois o Império Romano, que tinha o controle daquela região toda, certo? De todo Israel, praticamente. E os judeus não gostavam nada disso, dessa intromissão, certo? Mesmo porque eles consideravam Jerusalém como uma cidade santa, sagrada, e não poderia ser pisada por gentios, pessoas que não fossem da estirpe judaica, porque isso seria uma profanação, deixaria a cidade impura. Então havia movimentos que sempre se levantavam para lutar contra o Império Romano, certo? Que eram desfavoráveis, certo, aos romanos, apesar de alguns judeus trabalharem para os romanos, e eram pessoas que também não eram bem vistas, certo? Mas só que os fariseus também se conluiavam com isso, os romanos, principalmente quando o caso envolve a Jesus, certo? Então que eles entram em acordo com os romanos, eles criticam a Jesus, eles entregam a Jesus, e eles mentem, caluniam, certo? Dão falso testemunho, certo? Acusando Jesus de se opor ao governo romano, certo? No caso que eles dizem que Jesus estava se querendo fazer rei, ok? Então eles esperaram o Messias por tanto tempo. Quando o Messias aparece, quando o Messias chega, eles rejeitam, não reconhecem. Então é nesse contexto histórico, certo? Este estupim de pólvora, de barril de pólvora, que Jesus inicia o seu ministério. Que Jesus traz à luz os seus ensinamentos, que Jesus se manifesta,
certo? Como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como o Messias esperado, mas não é reconhecido por seus compatriotas, certo? Que constantemente o caluniam, denunciam ou entregam ao governo romano, e tudo por ciúme, tudo tão somente por ciúme, por ódio, certo? Daquele que é o Salvador do mundo, que é verdadeiramente o Messias deles, apesar de eles não terem reconhecido. A época de Jesus, Jerusalém contava com a superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, certo? Além da opressão havia miséria, certo? Nessa época, grande parte da população dependia das esmolas do templo, enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza. E os sacerdotes, os fariseus, estavam vivendo no luxo, bem bom, e não queriam perder esta posição. Sentiam-se ameaçados com a chegada do Messias, com a chegada de Cristo. Não o reconheceram, não o receberam como o Messias. Não queriam perder sua posição privilegiada de maneira nenhuma e entregaram o Messias à morte, ok? Então é nesse contexto que surgem as pérolas das parábolas de Jesus. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias, que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias 14:4. Mas quando o Messias chega, eles não reconhecem. Em sua maioria, não reconheceram. O povo queria um libertador, mas um libertador com a espada na mão, com um cavalo branco e com um exército diante de si. Mas quando aparece o homem simples da Galileia pregando o amor, pregando a salvação e dizendo que o seu reino não é deste mundo, eles rejeitam completamente, fazendo a grande troca que ficou na história, trocando por Barrabás por um ladrão, por um assassino, ok? Desprezaram o Messias, o seu Salvador. Subtópico Subtópico 3, o contexto literário. Contexto literário os evangelhos. Os primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são registros escritos das primeiras pregações das boas novas. Então, são os evangelhos que registram as parábolas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Mateus, Marcos e João. Aí é que estão registradas as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos, seus sermões, suas pregações, seus discursos. Mateus, Marcos e Lucas, né? Me perdoe, por favor. Mateus, Marcos e Lucas. João é mais, segue uma outra linha, e são os evangelhos sinóticos, termos que vêm do grego, significa ver junto, ver da mesma perspectiva, certo? Apresentam a vida, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, o qual se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. E João usa muito a figura de linguagem, a metáfora. Eu sou a luz do mundo, é o que está registrado em João. Eu sou a porta, eu sou o caminho,
certo? As parábolas estão registradas aí em Lucas, em Mateus, certo? E é esse o contexto, é esse o contexto literário, ou seja, os evangelhos, certo? Mateus, Marcos e Lucas. Aí você vai encontrar essa figura de linguagem chamada, definida como parábola. Como ler uma parábola? Em tópico 3, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. É o subtópico 1 do tópico 3. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Você tem que procurar ver a parábola não com os olhos no presente, mas no passado, no momento em que foi dita, certo? Na época em que foi dita, que foi declarada. Pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Então é preciso ver, entender a cultura. Porque ali existe um quê cultural. Veja, por exemplo, a parábola das 10 virgens, certo? Ali tem um significado cultural, certo? Está impregnada, certo? Da cultura do povo e da região daquela época, certo? É por isso que às vezes as pessoas criticam Abraão, que diz que a Bíblia diz que despediu Agar somente com pão e água, certo? Mas pão e água significa o alimento, significa nutrição, é tudo, pão e água para a sobrevivência e para a subsistência do ser humano, certo? Porque não se vive nem sem um alimento sólido, nem sem um alimento líquido. Não se pode comer só o sólido, nem também pode se viver somente com líquido, certo? Então, ele deu tudo o que era necessário, certo? Não quer dizer que ele deu apenas um pedaço de pão e uma botija de água. Então é preciso olhar o lado histórico, o lado cultural, certo? Para que se possa entender de maneira adequada. Então, torna-se impossível entender a parábola sem vincular ao seu contexto social, pois ela se refere às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus, certo? Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Então, ele contou sobre a natureza, sobre o trabalho e salário, que não é o mesmo contexto do nosso atual. Nem também em relação à natureza, não é o mesmo contexto do nosso contexto atual, certo? Onde as grandes produções são mecanizadas, certo? E a respeito de trabalho e salário também, certo? Não se tinha carteira assinada. Por exemplo, esse é uma das observações que devemos fazer. E até sobre casamentos e festas, Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de histórias de experiências cotidianas. Então, as parábolas contadas por Jesus, elas chamavam atenção, certo? Ficavam na mente, impregnada na mente, gravada por mais tempo, certo? E daí as pessoas tiravam o ensinamento moral, espiritual, ensinamento para a vida diária, para a vida cotidiana, certo? E
o contexto histórico, social, certo? É muito importante, certo? E é necessário que se observe o contexto histórico, o contexto social e o contexto cultural das parábolas e de qualquer texto antigo, seja bíblico ou não. É importante estar atento às questões sociais e culturais, certo? Da época em que foi escrito ou em relação a que povo pertence ao escrito também, certo? A literatura, vamos chamar assim de literatura, pertence a que povo? Ao judeu? Pertence aos babilônios, por exemplo, aquele escrito épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que fala sobre o dilúvio, pertence a quem, por exemplo, determinadas narrativas, histórias, contos, sejam escritos ou orais, pertence a algum povo indígena, certo? Que tem a sua história sobre o dilúvio, que o homem, alguns índios de determinada tribo foram salvos, seus antepassados, numa grande canoa, quando a terra foi devastada com enchentes. Então é preciso que se compreenda a que povo pertence a cultura desse povo. E aí agora você vai ver a cultura desse povo, certo? A organização social desse povo, para que você então possa compreender o que realmente o texto está querendo dizer, certo? É um texto egípcio, por exemplo, ok? Porque José teve que fazer a barba para se apresentar perante Faraó. Então é preciso entender esse contexto histórico aí, e agora já em relação aos egípcios, certo? E não mais aos hebreus. Então, com as parábolas acontece o mesmo. Precisa entender o contexto histórico e social que está por trás, certo? Subtópico 2, procurar declarações específicas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Sempre vai ter uma declaração explícita, uma declaração implícita, certo? Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, no caso específico, tal comunicação procede de Deus. É imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas, certo? Aí você vai ver o que é que está implícito na parábola do bom samaritano, do filho pródigo, certo? Bom samaritano, por exemplo, o que é que está implícito? Qual é o fundo moral da história? Que devemos ajudar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, que devemos socorrer, que devemos ajudar somente quando está na estrada largada? Será que devemos pegar todas as pessoas que estão na estrada largada, caída, e levarmos para dentro de nossa casa? Será que é isso que o texto quer dizer? Então é preciso ficar ligado nessas questões e procurar entender o que está explícito e implícito. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola, certo?
Vamos ver o que é que diz aqui, Mateus capítulo 15, versículo 15 e 16. É uma referência que é dada aqui pelo... E Pedro, tomando esta palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Estáis ainda sem entender? Veja o que eu falei, que os discípulos perguntavam, questionavam, certo? E às vezes Jesus mesmo, sem ele pedir explicação, Jesus explicava as parábolas. E aqui temos o lugar de Pedro pedindo para dar explicação, certo? Que ele não tinha entendido. Era o que não acontecia com os fariseus, certo? Com os mestres, os chamados mestres e doutores. Então é preciso querer, certo? É preciso querer. Então, é preciso ler, procurar ver o seu contexto social, histórico, certo? Nesse caso aqui, nós já sabemos que são escritos hebreus, porque Jesus era hebreu, Jesus era judeu, certo? Então, isto já está identificado. Agora, identificar o contexto histórico, social, cultural e ver o que é que está implícito ou que está explícito, certo? Aquilo que é claro e aquilo que é velado, que está velado. Precisa procurar compreender, certo? E aí você fica pensando aí a respeito do filho do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, certo? Pense e medite e tire suas conclusões, certo? Aí observe o contexto histórico que está por trás, certo? Dessa questão de judeus e samaritanos, essa briga histórica, essa querela histórica, essa treta que existia entre esses dois povos, certo? Judeus e samaritanos, ok? Então, preste atenção, medite, tire suas conclusões. Subtópico 3, identificar a aplicação prática. Uma vez que a maneira predileta de Jesus era ensinar através de parábolas, tais textos contêm lições profundas de aplicação prática no campo da ética. Existe uma aplicação, certo? Em cada parábola. E Jesus perguntou, quando ele cita essa parábola do bom samaritano, algo interessante, que Jesus sendo interrogado por alguém sobre essa questão, aí Jesus pergunta: quem você acha que é o próximo daquele que está no caminho? Aí o camarada dando a resposta, Jesus disse: então vá e faça o mesmo, ou seja, ponha em prática, certo? Porque é preciso praticar aquilo que se ouve, aquilo que se lê, certo? Aquilo que se aprende, é preciso colocar em prática. E não é amanhã nem depois, é imediatamente. Jesus disse claramente: então vai e faça o mesmo, certo?
faça o mesmo, haja da mesma maneira, certo? Como nós não vamos entrar em nenhuma parábola hoje, essa primeira lição, certamente estaremos entrando a partir da segunda lição em diante. Então, é um caso aí que fica para pensar. Estamos pondo em prática o que estamos aprendendo? Existe o caso de um japonês chamado Miyamoto Musashi, conhecido como samurai. O samurai Miyamoto Musashi, conhecido no Japão como o Santo da Espada, certo? Que também era um filósofo e escreveu um pequeno manual. E ele, dando os seus ensinamentos, as suas instruções, ele diz o seguinte: não adianta você ficar lendo isso aqui, as portas fechadas, entre quatro paredes, e quando você sair, você esqueceu o que leu, o que aprendeu, certo? E eu passei isso para o Evangelho, para as palavras de Jesus. Não adianta ficar lendo entre quatro paredes e orando, e jejuando, se consagrando, certo? E meditando, e ao sair, esquecer daquilo que leu, daquilo que meditou. É preciso pôr em prática. E a realidade é lá fora. A realidade é lá fora, quando a gente sai da igreja, certo? Não adianta ouvir o sermão, os ensinamentos do pastor e não praticar. E quando sair da igreja, sair das quatro paredes do templo, esquecer o que leu na palavra, o que estudou na palavra, certo? É preciso praticar. É preciso praticar. Em outro momento, ele diz: considere que o que está escrito aqui foi escrito somente para você, certo? E eu digo a mesma coisa para mim e para todos. Considere o que está escrito aqui foi escrito somente para você, certo? Os mandamentos que está aqui, considere que foi escrito só para você, pratique, tome posse, certo? Seja os mandamentos que o Senhor nos dá para andarmos segundo a sua palavra, seja as repreensões para deixarmos alguns pecados. Porque muitas vezes nós ouvimos sermões e quando são palavras de bênçãos abençoadoras, nós consideramos para a gente, e as palavras de repreensão, de exortação, consideramos que são para as outras pessoas, mas não considere que é somente para você. O sermão que você ouviu é somente para você, certo? Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado, esse pensamento e esta mente, certo? Praticar o que aprendeu. Então, aplicação, identificar a aplicação prática da palavra. Essa aplicação prática é para você, para quem está ouvindo, para quem está estudando, certo? Identificar a aplicação prática. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando-os a se arrependerem e a crerem. Aos crentes desafiava a colocar a fé em prática, exortando os seus seguidores à vigilância. Sejamos mais vigilantes. Para quem a parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Certo? Para quem foi contada? E por quê? Qual a moral da parábola? Certo? Existe um fundo moral. Existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? A parábola do
semeador, existe uma interpretação. Outros existe a interpretação, então é preciso estudar, preciso meditar, é preciso aplicar. E é preciso entender e receber como se fosse escrito somente para você. Certo? E se todos nós agirmos assim, tudo irá bem. Certo? Não há conclusão, não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. João 3, de 3 a 8. Por isso a salvação da alma é parte integrante da parábola. Certo? São coisas, as parábolas tratam de temas espirituais, morais, certo? De temas que servem para esta vida, como nos ajuda a chegar à vida futura, à vida celestial, às nações celestiais. Nos ensina a nos conduzir melhor e mais sabiamente nos caminhos de Deus, e nos relacionarmos com os nossos próximos, com o nosso próximo, como o nosso semelhante, como a parábola do bom samaritano. E ensina-nos coisas profundas a respeito da palavra de Deus que é semeada nos corações, certo? Nos ajuda a entender essa psicologia humana, certo? Sobre os corações endurecidos, sobre as pessoas que se magoam facilmente, né? Como a parábola do semeador. Pessoas que se machucam facilmente e deixam o caminho de Cristo, o caminho da salvação, porque são sensíveis demais, são mimadas demais, querem atenção demais. Então as parábolas falam sobre isso, nos ensinam sobre isso, certo? E precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos. E que a mensagem, né, tenha caído numa boa terra. Certo? Que é o nosso coração, o coração de cada um de nós. Ok? Que recebamos esta palavra de bom grado, certo? O semeador saiu a semear, semeou a palavra, certo? Semeou para todos, mas nem todos souberam guardá-la. Estamos vivendo a época de uma geração sensível, mimada, certo? E que não respeita as autoridades constituídas em nenhuma área, e até mesmo na eclesiástica, certo? E só a palavra de Deus pode mudar o coração do homem, mas é preciso que o homem se entregue, que o homem deixe que esta mudança aconteça, certo? Não vamos falar sobre nenhuma parábola, porque é apenas uma introdução, certo? Figura de linguagem, figura de retórica, e concentrando-se tão somente nas parábolas, que é o tema da lição, que será a segunda lição em diante, certo? Mas, irmãos, eu digo que o nosso coração seja uma boa terra, certo? Que a palavra de Deus frutifique, prospere em nós, e que nós sejamos agentes de transformação, certo? Agentes de mudança, e que nós sejamos a mudança que nós queremos ver nas outras pessoas, certo? E que comece com nós próprios, certo? Que comece no nosso coração, para que assim nós sejamos agentes transformadores mais eficazes,
Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, certo? Então, desculpa e perdoa aí qualquer falha, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a segunda lição, se Deus assim quiser e permitir. Muito obrigado.